Olá, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou falar sobre quadrinhos, só que eu vou falar sobre interpretação de texto, né? Interpretação sobre dos quadrinhos. Porque eu fiz alguns vídeos recentes que eu falo sobre algumas camadas, né, de leitura e tal. E talvez essas leituras que eu tenha não são propriamente as leituras que o criador teve. E isso é totalmente normal dentro da arte, porque a arte é subjetiva, né? Você, como espectador, você pode perceber algo naquela obra, né, naquela arte, que o autor, né, o criador, talvez nem tenha pensado nisso, mas o seu repertório, a sua visão, né, de mundo, ela consegue ler nas entrelinhas, né? Então, você, como espectador, consegue ler algumas camadas que estão ali, contidas naquela obra, mesmo que o autor não tenha pensado nisso, porque a arte é como se fosse um espelho. Então, cada um que olhar para um espelho vai se ver diferente, né, que está refletindo a respeito daquela obra. Então eu vou falar sobre tudo isso aqui, vou mostrar uns quadrinhos que eu já fiz, as resenhas que eu já falei no canal, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do grupo Teatro Luau Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. Mas essa semana não vai ser um quadrinho, vou falar sobre várias coisas, né? Vou começar pelos dois últimos que eu fiz. O último que eu fiz foi um quadrinho do Conan, que saiu nessa edição aqui, na número 3 das Quatro Selvagens de Abril, e depois foi republicado pela Panini na número 9, nessa capa aqui. E eu falo sobre a Filha da Feiticeira. E eu vejo uma visão muito feminina nessa obra do Conan, porque a protagonista, a narradora da história, é uma feiticeira, uma mulher, e escreveu a história chama Christy Marx. A Christy Marx, por exemplo, criou a Irmandade do Aço, que saiu aqui pela Abril, pela revista Epic, né, da Marvel. Ela também escreveu histórias para Ametista, dos 952, ou seja, ela tem um protagonismo feminino muito forte. Quando eu soube que foi a Christy Marx que escreveu, eu falei assim, puxa, tinha uma coisa nessa história. Então eu fiquei analisando, tinha uma camada por trás da história em si. A outra história que eu fiz recentemente foi essa, do Surfista Prateado. E essa aqui foi uma coisa bacana, por quê? Porque eu li a história como arquétipos. Então são 4 personagens, é o Mephisto, a Nova, o Surfista e o Galactus. Então eu coloquei cada um desses personagens como arquétipos, e esses arquétipos me contam muitas histórias. Eu consigo colocar eles na guerra da Palestina e Israel, na guerra do Vietnã, no aquecimento global. Então, ou seja, do jeito que a história foi contada, eu consigo ler de outros modos. Consigo fazer uma crítica social, consigo fazer uma leitura de tempos atuais. E isso não foi propriamente o que o autor pensou. Porém, do jeito que ele escreve, do jeito que ele monta as coisas, você consegue ler, ter essa leitura. E o quadrinho é uma coisa fantástica, porque eu peguei também uma obra aqui do Alan Moore, né, o Watchmen. Isso aqui eu acho muito legal, a própria parte gráfica, sem falar do texto, né? Porque o quadrinho é texto e desenhos. Então a parte gráfica aqui eu achei fantástica. Aqui, ó, toda a capa do Watchmen, ele começa com um zoom de uma cena que já está dentro do quadrinho. Então o quadrinho começa por aqui. E é bem interessante, né? Porque a gente tem o relógio, marcando aqui 10 para meia-noite, né? E ao redor do juízo final, que está na mesma posição aqui, como se fosse 10 para meia-noite, é o sangue do comediante numa plaquinha, né, do Smile. E a gente vê esse zoom. A história começa a se contar daqui. Mas a número 3, que saiu lá na gringa, e aqui no Brasil Play Editora Abril sai na número 2, tem essa capa. E essa capa aqui é sensacional. A gente vê também, né, aqui está escrito em inglês, ainda bem que a Abril não traduziu, porque aqui dentro nós vemos, né, abrigo nuclear. Então seria o zoom dessa imagem aqui. E a gente vê uma fumacinha. Só que como está escrito em inglês, né, Fallout, né, que tem um F aqui, né, Shelter. Shelter seria abrigo, né, tem um F aqui, né, Shelter. Só que tem essa fumaça. Essa fumaça impede a gente ler tudo. Então a gente lê All, Hell. Se tivesse mais um L seria inferno, né? Mas aqui a gente lê All Hell, seria todo o inferno. E além disso, o que está atrapalhando a leitura completa é essa fumaça. E essa fumaça tem uma caveira. Seria a morte, né? Conseguem ver a caveira? Tem o olho aqui, ó. Ela está de perfil. Aqui é o nariz. Aí aqui temos os dentes. Aqui o maxilar aberto, né? Então aqui os dentes de cima, os dentes de baixo. Então, se a gente tampar aqui, talvez veja melhor. Uma caveira abrindo a boca. Nessa fumacinha. Que a fumacinha impede a gente ler, a gente só lê todo o inferno. Por quê? Isso aqui fala muito da Guerra Fria, né?
que durante a Guerra Fria o pessoal tinha pânico, né, de um conflito entre Rússia e Estados Unidos e teria as bombas nucleares e tal. Então, talvez esses cartazes tivessem a roda lá nos Estados Unidos, né? Então, esse medo, né, todo inferno. Então, isso aqui me diz muito sobre a época. E é apenas uma imagem. Então eu falei assim, pô, isso aqui realmente o pessoal quis falar sobre isso, né? Mas o que será que eles quiseram realmente falar com essa imagem? Isso aqui é interessante porque o seu olhar, né, a sua percepção das coisas, consegue ver além do que está escrito, além do que está mostrado ali. Você consegue pensar a respeito dessas obras. E aí eu já falei também de alguns quadrinhos sem palavras. Esse Puketown aqui do Jim Woodwin. Vou deixar aqui um link. Só pode deixar 5 links no máximo, né? Então, talvez eu apresente mais do que 5 quadrinhos. Então eu vou apontar aqui, não vai ter nada, né? Mas, voltando para cá, o Jim Woodwin é um cara bem interessante. O traço dele é magnífico. Ele coloca um monte de detalhes. E são umas histórias muito surreais, assim. E o interessante é que quando eu pesquisei, eu falo isso no vídeo, o Jim Woodwin, ele tinha uns problemas psiquiátricos, ele tinha uns devaneios, uns delírios, e ele começou a escrever diários dos delírios dele. E cada diário ele fez um quadrinho. Então isso aqui é uma obra de um diário de delírio. E eu faço uma análise sobre a história e eu acho fenomenal. E talvez uma história não seja o que ele pensou, mas é o que eu consegui ler dali. E não foi tipo tirando do nada, né? Eu tirei das imagens mesmo. E eu fiz tanto quadrinho assim, né? Vou mostrar um outro. Tem esse, A Chegada, que é muito bom, já faz mais de um ano que eu já fiz esse quadrinho aqui. Vou deixar aqui o link também se quiser dar uma olhada. Que o desenho é fenomenal. Eu acho um desbunde assim. É uma obra para você contemplar. Só que também tem uma mensagem tão forte aqui, né? Sobre muitas coisas, né? E eu vou falando sobre isso, né? No vídeo. E aí tem uns outros vídeos que eu fiz também que tem um que eu nem peguei aqui. Que eu tô vendo ele aqui, que é o Astério Pólipo. Esse, por exemplo, tá cheio de marcação, que é um dos quadrinhos que eu fiquei lendo, que esse quadrinho aqui é fantástico. Já fiz 2 vídeos no canal, desse Astério Pólipo. Então, sabe, você vai pegando as coisas, assim, que são interessantes, assim, que... E teve um que eu não sei se eu entendi, sério mesmo. É o Straight Toasters. Eu adorei esse quadrinho. Então, eu falo sobre o que eu entendi nesse vídeo. Vou deixar também aqui. E, cara, esse aqui eu achei tão fenomenal. O Bill Sienkiewicz, eu já adorava o traço dele, né? Então isso aqui é arte dele também. É texto, desenho dele. Texto e pintura, né? Esse aqui, por exemplo, já te relembra, né? Uma obra do Norman Rockwell. Então, e ele fala sobre um outro pintor aqui, que seria um que faz umas coisas para Playboy. Eu falo sobre tudo isso aqui no meu vídeo. Eu falo que isso aqui para mim é a representação do mal. E então, eu gostei muito da minha análise, que eu não sei se está correto. Isso que é interessante. Porque tudo que eu falei foi o que eu consegui ler. E essa obra aqui é estranho. Aí tem uma outra obra que é bem estranho, que é magnífica, que é essa aqui. Essa, eu tive umas percepções, essa aqui foi uma leitura que eu tive magnífica, que foi nesse vídeo aqui. Então eu vou deixar aqui. E nesse vídeo, eu fui até atrás de coisas, né? Eu achei entrevistas com o Dave McKean, ele falando sobre algumas coisas e tal. Eu tinha já encontrado o significado de Black Dog, que Winston Churchill falava muito sobre isso, né? O primeiro-ministro lá na Segunda Guerra Mundial, da Inglaterra. E esse quadrinho aqui, ele foi feito para o centenário da Primeira Guerra Mundial. Então, o sentimento de Black Dog era tipo um sentimento de depressão que as pessoas tinham lá, né? E vai falando sobre a obra do Paul Nash. E o Paul Nash eu não conhecia, né? É tratado como surrealista, só que eu assisti o vídeo porque eu pensei ele de outra forma, não como surrealista. Porque as obras dele me passavam um outro estilo. E aqui tem uma coisa interessante, é porque tem uns outros personagens que ele encontra aqui, o Gordon Craig, por exemplo, e o Gordon Craig é um cara que eu adoro, que é um cara do teatro. Ele fazia cenários, depois ele começou também a ser diretor, e ele tem um trabalho de pesquisa do Gordon Craig que eu adoro. E o que acontece? Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, puta, falou muito comigo sobre muitas coisas, inclusive, quando eu falo do Astério Pólipo,
tem um diretor teatral também, que ele faz performance. E quando ele fala de performance, eu falo assim, poxa, tem uma coisa aqui. Nada nesse quadrinho aqui é gratuito, e nem as citações. Porque a performance no teatro, a performance nem é teatro, é a performance mesmo. Tudo que tá em cena tem mesmo peso, né? A cor, o som, a luz, o figurino e o ator, todos têm mesmo peso. Então, cara, o ator é tão importante quanto o cenário, quanto a luz e quanto a sonoplastia na performance. Porque ela trata do agora, ela trata do presente. E quando, então, o cara fala da performance aqui, você fala assim, poxa, dá uma outra base pro quadrinho, porque tudo ele vai te falando. Então o que acontece? Será que ele pensou nisso? Aqui eu acredito que ele pensou em tudo isso aqui. Um outro que eu acho que foi tudo pensado também, do que eu falo, é o Ópio, que é esse aqui. Esse que eu nem tinha pensado em falar, mas o Ópio é fantástico. É um quadrinho espanhol do Daniel Torres. E tem tanto elemento, mas tanto elemento. E eu falei assim, puta, isso tem um simbolismo tão forte. Cada coisa tem um simbolismo muito absurdo, assim. Então, o que acontece? O quadrinho é algo fantástico, porque você, como leitor, você também cria. Mas isso na obra de arte, toda obra de arte é assim, né? Quando você lê, quando você vê aquilo, você interage com aquilo, você também está criando, né, as situações e tal. Né? O exemplo do espelho que eu dei antes, acho que é melhor até, porque reflete aquela pessoa que está vendo o espelho, né? E eu acho que é isso. Então, era sobre isso que eu queria falar. E sobre como a gente pode ler as coisas, as suas camadas. E eu falo isso porque, quando eu fiz esse último, que é o da Filha da Feiticeira, do Conan, a história do Conan, eu geralmente tenho um grupo de quadrinho que eu coloco lá, olha, eu fiz um vídeo novo no canal e tal. E teve umas pessoas que me falaram muita coisa. Puta, eu já li essa história, não tinha visto isso aí e tal. Uma ou outra conversou comigo no YouTube, só que muita gente conversou comigo no WhatsApp. E eu até falei para as pessoas, falei, poxa, meu, comenta isso no canal, porque aí dá mais engajamento, né? O pessoal fala comigo no WhatsApp. Eles já tem o canal aqui do YouTube para isso, né? Então, comenta, porque outras pessoas podem ler e também comentar a respeito, né? Então, eu achei interessante isso, assim, poxa, né? As pessoas não tinham visto essa camada, será que eu tô muito doidão? Ou será que as pessoas não têm esse costume de ver além do que tá escrito, do que tá mostrado, né? Esse aqui do Ótimo, por exemplo, esse aqui na verdade é muito famoso, né? Eu lembro que eu vi isso aqui quando eu era, sei lá, adolescente, porque eu comprei isso aqui tinha... Nossa, eu tava na oitava série, primeiro colegial, tinha, sei lá, 15 anos. E eu notei isso aqui, eu um amigo meu que a gente desenhava, né? Falei assim, puta, né? Você viu que tem uma caveira aqui e tal? E eu nem pensei nisso, né? E depois, muitos anos depois, eu vi o pessoal falando a respeito disso. Eu falei assim, nossa, né? Então, e são símbolos, assim, interessantíssimos, né? Eu fiz um vídeo também aqui no canal sobre... Tem o nome do Nambu, que é a Pedra Mortal. Deixa aqui. Que eu falo sobre as cores da Pedra Mortal. Não vou deixar, caso não tenha posto 5 links, né? Vou deixar aqui também, porque as cores são fantásticas, né? O quadrinho foi remasterizado, que o Brian Bolland quis pôr as cores dele, só que a cor da primeira edição, que é do John Higgs, que também é um quadrinista, eu falo sobre tudo isso, mostro os desenhos do John Higgs e tal. Inclusive o Pipoca aqui até lançou um quadrinho do John Higgs agora, que era o Mundo Sem Fim, que já a Editora Globo já tinha lançado, eu tenho os da Editora Globo. Aqui, é esse. Tem da Editora Globo, né? Eu acho que a Pipoca assim, lançou com essa capa aqui, né? Mais encadernado e tal. E o John Higgs, que era o colorista, né, do Pedra Mortal. Inclusive o John Higgs é o colorista também do Watchmen. E ele também é desenhista, ele é escritor e tal. E as cores do John Higgs no Pedra Mortal são fantásticas. Te dá uma outra camada, assim, de leitura. Então quando o Brian Bolland remasterizou e quis colocar as cores dele, uma cor mais realista, tirou todo o expressionismo da obra, né? Então, tem gente que gosta mais, que gosta de ver mais a estética e tal. Mas eu acho esteticamente mesmo mais bonito mesmo, do jeito da primeira Pedra Mortal, mas sei lá. Então é isso, gente. Eu queria falar sobre leituras, né? Eu achei que o vídeo ia ficar pequenininho, mas eu fico falando. Mas é isso, gente. Se curtiu, compartilha, comenta o que você achou. Grande abraço, se inscreve, curte, comenta. Até mais.